Efésios capítulo 4, 25 até capítulo 5, versículo 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nosso Deus e nosso Pai. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, o Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Por isso nós estamos imensamente gratos porque cremos no Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tributamos toda a honra e glória. Abençoe os ouvintes, que saiam cada vez mais encorajados pela pregação da tua palavra. Tenha misericórdia de mim, a fim de que sempre, com responsabilidade, acuracidade e sinceridade, exponha a tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos que o apóstolo Paulo começa realmente a parte prática da sua carta no versículo 17 desse capítulo 4. Falamos que até o versículo 16 é nos ensinado acerca do crescimento individual e corporativo, bem como o serviço cristão, além da importância da unidade cristã. E a partir do versículo 17, Paulo ordena de forma solene: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, de forma geral, ele começa a edificar a prática sobre a doutrina. O princípio geral marcante é que nos despojemos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e nos renovemos no espírito do nosso entendimento, nos revestindo do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse texto que temos diante de nós é uma transição do geral para o particular, ou seja, Paulo agora vai descrever uma série de pecados como que mantendo a imagem do pisca-pisca das trevas para a luz. Essa conjunção grega dio, por isso, por causa disso, portanto, por tudo aquilo que foi falado e ordenado acerca da renovação no espírito do nosso entendimento e do revestimento do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, Paulo agora cuidadosamente apresenta o perigo dos pecados que têm assolado a igreja. Nós lemos no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, os falsos pensamentos, é característica desse mundo. Paulo disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não pode mentir, mas Satanás é o pai da mentira. E como esse pecado tem assolado a igreja. Os efésios deveriam compreender que toda e qualquer mentira é obra das trevas e desonestidade. Eles deveriam pôr de lado a falsidade, o fingimento e a hipocrisia e começarem a demonstrar através de um comportamento santo, falando a verdade uns com os outros. Em tudo na vida, seja com quem for,
Doa quem doer. Muitas vezes, para evitar aborrecimento, desconforto, enfado, a pessoa recorre à mentira, que é fruto da corrupção da nossa natureza. Mas o fato de falarmos a verdade uns com os outros denota um verdadeiro despojamento do velho homem e revestimento do novo. Podemos mentir deixando de falar a verdade. Podemos mentir omitindo algo importante. Não é possível compactuar com as obras da luz e das trevas. Os que professam o nome do Senhor e se dizem cristãos, mas vivem na prática da mentira, estão em trevas, mesmo professando as verdades gloriosas do Senhor. Zacarias 8, 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Eu chamo a atenção para aquilo que Paulo diz acerca do próximo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo deixa perfeitamente claro que a relação mais importante acerca da verdade é com a igreja do Senhor. Devemos ser verdadeiros no mundo, pois caso contrário não faríamos diferença e não seríamos a luz do mundo. Mas de acordo com o contexto, a relação entre irmãos é mais importante. E ainda mais por causa da expressão, porque somos membros uns dos outros. Quando mentimos para um irmão, ofendemos não só a ele, mas o próprio Senhor Jesus. A mentira na igreja não apenas apaga a verdade, mas causa desunião e aflição. Nós vimos que o amor se regozija com a verdade e ela motiva o amor. Nós lemos no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, o amor é motivado pela verdade. Paulo continua a sua admoestação aqui no versículo 26. Nós lemos: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, cuja ordem evoca o Salmo 4:4. Irai-vos e não pequeis. Daqui, logo podemos deduzir que não temos uma licenciosidade para irar e nem que nunca podemos irar. Quando é nos dito irai-vos e não pequeis, significa que a ira não é necessariamente pecaminosa. Quantas vezes Jesus se irou com a liderança de Israel? A ira não deve estar associada ao pecado. A ira descabida, o furor, a cólera é pecado. Ela é obra da carne. Se não irássemos contra os nossos pecados, viveríamos na licenciosidade. A ira de Deus faz parte do seu caráter santo. Deus se ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, desonrando o seu corpo, homem com homem. O espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante. Jesus teceu um azorrague de cordas e se irou contra o comércio espúrio dentro do templo. Deus tem os vasos de ira preparados para a perdição. O problema é a relação da ira com o próximo. Tiago 1,20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira pecaminosa acaba acarretando ressentimento e ódio com o nosso próximo. Porém, certamente erraremos se não nos irarmos. Não é possível que nós percamos a sensibilidade a ponto de não nos indignarmos mais com a perversão, iniquidade e o pecado. Devemos irar, mas sem pecar. Não é por qualquer coisa, não é por qualquer motivo, a ponto de perder o controle. A nossa natureza corrupta é facilmente entregue a tais erros. Com a expressão não se põe o sol sobre a vossa ira, Paulo chama atenção para o dia dos judeus, que se terminava quando o sol se punha. E o perdão é indispensável
para se evitar o espírito de ressentimento. O semblante descaído, a cara amarrada, o dia não deve terminar dessa forma. Antes que se ponha o sol, as pessoas devem desfrutar de tão grande bênção de serem desculpadas. Que bom para os relacionamentos mais variados que Deus nos coloca quando perdoamos as falhas dos outros. Não devemos guardar ressentimento, rancor, não podemos ir para a cama ressentido. A palavra grega para ira, aqui, é diferente da palavra ira para as obras da carne. Lá é fúria, paixão, raiva, brasa. Aqui não, mas a ideia é desesperação, indignação. Não se pôr o sol sobre a vossa ira é como uma doença grave. Enquanto está no começo, pode ser tratada facilmente. Mas depois que as coisas vão se espalhando como um câncer, então fica mais difícil de ser tratada. Observe que Paulo vai na raiz do problema e diz: nem dei lugar ao diabo, no versículo 27. O diabo é o pai da mentira, ele é o príncipe das trevas, promove a desavença, ele é assassino, ladrão e desde logo deve ser resistido. O mal deve ser cortado pela raiz. O diabo tem o poder de transformar a ira normal em pecaminosa. Ele não deve se apoiar no nosso coração. E Paulo continua no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O diabo é ladrão, ele veio roubar, matar e destruir, então é natural que Paulo lembre os efésios desse pecado terrível do furto, e que faz parte da lei moral de Deus contida nos 10 mandamentos. Na realidade, quem furta, mente e não anda na verdade, seja no comércio, no trabalho. A mentira e o furto andam juntos. Quem furta não está contente com o que o Senhor dá, pois cobiça as riquezas desse mundo. Quem furta não é cuidadoso e nem se empenha em adquirir e guardar as coisas que são necessárias e convenientes para o seu sustento. Quem furta tem a cobiça no coração, a estima excessivamente dos bens mundanos. Ele não tem confiança em Deus que supre todas as nossas necessidades. Quem furta tem inveja diante da prosperidade dos outros. Quem furta é ocioso, geralmente joga, dissipa seus bens, prejudica a família e o próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se Deus ordenou que Adão, no seu estado de inocência, trabalhasse, o que dizer depois da queda? O trabalho faz parte do coração de Deus. Ele ordenou que o homem trabalhasse 6 dias da semana. Quando Paulo diz fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, os que têm riquezas devem considerar que o Senhor Todo-Poderoso é o Deus das riquezas e devem saber administrá-las, usá-las, empregá-las, dispensá-las como bons mordomos de Deus, que deverão prestar contas um dia. O puritano Cotton Mather disse: Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Esperamos benefícios da sociedade humana. Isso equivale que a sociedade humana deveria receber benefício de nós. Devemos trabalhar de acordo com a vocação a que fomos chamados, e isso não apenas na vida espiritual, mas na vida civil, neste mundo, pois toda a vida que vivemos é pela fé no Filho de Deus. O nosso local de trabalho deve ser santo. Deus chama todo homem e mulher para ser servido com algum emprego peculiar nesse mundo, tanto para a sua glória quanto para o bem comum. Deus santificou toda espécie de ocupação e não apenas o trabalho de um pregador do Evangelho, por exemplo. Todo empregado ou empregador devem glorificar a Deus e devem trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Trabalhar com as próprias mãos aqui no Brasil é vergonhoso e coisa para assalariado, mas não é isso que Paulo ensina aqui. O trabalho é uma bênção e uma necessidade. Devemos servir o nosso próximo com o fruto do nosso trabalho.
Devemos servir a Deus, servindo os outros homens, mas devemos ser diligentes no trabalho e laborar com alegria. Quantos não são irresponsáveis e abandonam a sua vocação e seus negócios por cobiça, furto e porque dão lugar ao diabo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Devemos, portanto, obedecer a Deus trabalhando para fazer o bem aos outros. O puritano John Preston disse que devemos trabalhar não para o nosso próprio benefício, mas para o benefício dos outros. Que Deus nos dê a graça de escolhermos aquele trabalho que glorifique a Deus, que evite de pecarmos mais e que sirva os outros. Aqui no versículo 29, Paulo passa de um comportamento inapropriado com relação aos bens materiais para o pecado da língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago disse que a língua é fogo imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pelo inferno e nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Essa é a nossa situação com relação à língua. A palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe no grego é sapros, apodrecido, podre. O ambiente que vivemos, o que assistimos, contamina e apodrece o nosso coração. Os efésios deveriam sair do ambiente social, intoxicado pelas palavras torpes, impuras, sensuais, podres e sórdidas, e começassem a conversar unicamente a palavra que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmitissem graça aos que o ouvissem. Que imagem das trevas e luz piscando com orientações e advertências do apóstolo! Devemos deixar as frases piadinhas, palavras, expressões apodrecidas e transmitir graça aos que nos ouvem. Observe a ligação das obras das trevas com essas palavras torpes. Temos a mentira ao contrário das palavras verdadeiras. Temos a ira que desemboca em palavras torpes. Temos o agasalhamento e apoio do diabo quando falamos palavras torpes. E no trabalho é inadmissível palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Essas palavras evocam Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Portanto, Paulo menciona aqui no nosso texto o próximo, o diabo, os necessitados, os ouvintes. Então vai agora mencionar o Espírito Santo aqui no versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo menciona a terceira pessoa da Trindade cerca de 30 vezes nas suas cartas. O Espírito Santo é o Espírito de luz, ele ilumina os nossos corações, ele quem nos transporta das trevas para a maravilhosa luz. Quando partilhamos algo das trevas, entristecemos o Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. Quando compactuamos com a mentira, omitindo a verdade com o nosso próximo, quando nos iramos de forma pecaminosa, não perdoando, quando damos lugar ao diabo, como Pedro, que tentou impedir a ida de Jesus para Jerusalém para que fosse morto, quando furtamos e não trabalhamos e não acudimos o necessitado, e quando falamos palavras torpes, entristecemos o Espírito de Deus. Paulo nos motiva quando diz, no qual fosse selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos selou e pudemos estudar essa expressão no capítulo 1, versículos 13 e 14.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que motivação lembrarmos que somos salvos e haveremos de reinar pelos séculos dos séculos com Cristo. Então não deveríamos fugir das obras das trevas e se envolver cada vez mais com a luz? Somente o Espírito Santo é capaz de ferir a nossa consciência e nos converter da mentira. É o Espírito Santo quem nos convence que somos membros uns dos outros. É o Espírito Santo que nos convence a não pecar e pôr o sol sobre a nossa ira. É o Espírito Santo que faz com que não demos apoio ao diabo. É o Espírito Santo quem nos dá apreço ao trabalho. É o Espírito Santo que nos converte de falarmos as palavras torpes e podres que não edificam. E aqui no versículo 31, Paulo, uma vez mais, se volta aos pecados da língua, como que ressaltando o pecado da ira e da falta de perdão, pondo o sol sobre a ira humana. É-nos dito, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Observem esses pecados, amargura, cólera, tudo isso é a ira pecaminosa, significa furor, impetuosidade, fúria, gritaria, reclamação, queixa, total falta de domínio próprio e controle. Que imagem das trevas nós temos nesse versículo? Blasfêmia no grego tem a ideia de calúnia e difamação contra o próximo, e um discurso ímpio contra o próprio Deus. Isso sim é dar lugar ao diabo, blasfemar contra o próprio Deus. E no versículo 32, nós temos o remédio, e Paulo novamente pisca para a gloriosa luz, dizendo: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A palavra grega para benigno, antes sede uns para com os outros benignos, é Christos, que é parecido com Cristo, que significa gentil, bondoso, benevolente, útil, ou seja, todas as qualidades do Senhor Jesus. Ser benigno é ser como o Senhor Jesus é, o nosso bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. A palavra grega para compassivo é ter fortes entranhas de bom coração. Essa é a vida de quem está na luz, ser uma pessoa de bom coração. Observe a expressão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, que é o remédio para tudo aquilo que está adoecendo o coração, com a ira, a cólera, a palavra torpe, não se pôr o sol sobre a nossa ira, e acatar de coração essa expressão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos olhar para o perdão do Senhor. Assim, mais facilmente podemos perdoar os outros. Jesus contou uma parábola do credor incompassivo que foi perdoado pelo rei com uma quantia enorme, mas cujo conservo seu não foi perdoado por uma quantia pequenina. Então ele foi lançado nas trevas. Se olharmos para o nosso coração depravado e compreendermos que Deus nos perdoou grandemente, mais facilmente poderemos perdoar os outros. Essa é a solução para o câncer do pecado. O perdão é o expediente para sairmos das trevas. E, finalmente, nós temos a conclusão de Paulo no âmbito de todos os que estão na luz. Nós lemos no capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Reiteradamente, Paulo adverte os seus leitores a ser imitadores de Deus. Aqui nós temos uma lógica, tal pai e tal filho. Os filhos sempre imitam os pais. Os filhos costumam andar nas pisadas do pai. Os filhos, às vezes, herdam geneticamente as doenças do pai. Então, se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo.
Paulo e João disseram: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Foi Deus quem nos adotou, pois como vimos no capítulo 1, versículo 5, fomos predestinados para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E como imitaremos Deus? Ele não é um pai bonacheirão que não disciplina, mas ele é um ser perfeito, com todos os atributos, que reúne todas as qualidades que podemos aprender com seu Espírito Santo. Imitamos Deus quando aprendemos a Cristo. Nós estudamos que devemos aprender a Cristo no versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Recorramos ao Senhor Jesus por meio do Espírito Santo para podermos imitar Deus. Lembre-se das palavras de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E finalmente, Paulo termina brilhantemente esse campo de ação brilhoso, reluzente e glorioso com a expressão amor. Várias vezes ele cita o amor. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que encorajamento de Paulo lembrar aos Efésios o amor especial e eletivo de Deus em Cristo Jesus, que envolveu renúncia e abnegação ao seu povo. E realmente é-nos dito por João: nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse amor é infinito, incondicional e verdadeiro, comparado a um noivo que ama especialmente sua noiva. Amor de amigo que não muda, mas renuncia e sacrifica. Como disse Paulo aos Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Que maravilha sabermos que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós estudamos no capítulo 1, versículo 7, o que sugiro aos meus ouvintes que recorram à exposição desse assunto e que está disponível. E vimos que no Novo Testamento é-nos dito repetida, repisada e explicitamente nas Escrituras, que ele morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pelos seus amigos, pelos filhos de Deus que andavam dispersos, por muitos e por aqueles que o Pai lhe deu para que fossem salvos. E deixamos perfeitamente claro que a morte de Cristo não criou uma possibilidade de salvação para todas as pessoas, sem exceção, e sim garantiu a salvação apenas aos eleitos. A lição principal aqui no nosso texto é que devemos recorrer ao Espírito Santo de Deus, evitando entristecê-lo, a fim de vivermos imitando Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, com o propósito de nos afastarmos cada vez mais das trevas e sermos cada vez mais ingressivos no reino eterno da luz e do amor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.